Olá pessoal, aqui quem fala é a professora Ana Beatriz. Hoje a gente vai falar sobre Platão, um grande filósofo, conhecido como o inventor da filosofia do mundo das ideias e do mundo dos sentidos. Platão é um dos maiores filósofos gregos, aluno de Sócrates, que vocês eu acho que já devem ter ouvido falar a respeito dele. Ele é o responsável por escrever quase tudo que sabemos de seu mestre. Veja a síntese do pensamento de Platão. Platão é um dos clássicos da filosofia grega. Ele nasceu em Atenas em 428 a.C. e morreu em 348 a.C. Foi discípulo de Sócrates e, com a condenação e morte de seu professor, ficou decepcionado com a democracia ateniense. Em seguida, Platão viajou para outras cidades, retornou para Atenas no ano de 387 a.C. e fundou sua escola filosófica, a Academia. Deu este nome por causa de um legendário herói grego, lembrando que até hoje usamos o termo academia para as universidades. As matérias são chamadas de disciplinas acadêmicas e os estudantes são chamados de acadêmicos. Seu nome era Aristócles, mas devido à sua composição física, ele tinha os seus ombros bastante largos, ele recebeu o apelido de Platão, que na origem grega significa ombros largos. Platão, ele foi o criador, como eu disse, da filosofia do mundo das ideias. Então, o que era o mundo das ideias para o Platão? Platão ele acreditava que por detrás da nossa realidade, do mundo em que nós vivemos, do mundo material, existia uma realidade abstrata. É como se existisse um mundo paralelo ao nosso. Esse mundo paralelo seria o lugar ideal, seria o lugar perfeito. No mundo das ideias, existem todas as ideias primordiais, sendo que essas ideias são perfeitas e eternas. Uma cadeira, por exemplo, ela pode mudar o formato, ela pode ser redonda, quadrada, ter 3 ou 4 pés, mas ideia, cadeira, sempre será a mesma, um objeto para sentar. Só podemos alcançar essa realidade por meio da nossa razão. O mundo em que nós vivemos hoje seria o mundo dos sentidos para o Platão. O mundo dos sentidos para Platão é o mundo em que habitamos, o mundo material. Este mundo seria uma cópia do mundo das ideias, de acordo com o pensamento de Platão. No entanto, por ser uma cópia, ela estaria sujeita ao erro e não seria eterna e tem um tempo de duração. Então, resumindo a filosofia de Platão, existia um mundo ideal, que seria o mundo das ideias, um mundo perfeito, um mundo eterno, onde não se comete erros, onde tudo vem de lá, é abstrato, mas ele é eterno. E o mundo paralelo a esse seria o mundo em que nós vivemos, que seria o mundo dos sentidos. Um mundo imperfeito, um mundo sujeito a erros, um mundo que, na verdade, é uma cópia do mundo ideal. É uma cópia do mundo que é perfeito. Essa é a filosofia de Platão. Na verdade, gente, com a criação desses dois mundos, Platão resolve um problema criado pelos filósofos pré-socráticos, Parmênides e Heráclito. O problema era a respeito do movimento, o verdadeiro conhecimento. Se no mundo dos sentidos tudo está sujeito a erro, logo o conhecimento verdadeiro se encontra no mundo das ideias, onde estão as ideias primordiais. Então, para Platão, o uso dos sentidos nos leva ao erro. Para Platão, o homem é um ser dual, isto é, corpo e alma. Aprender, portanto, é apenas recordar, que ele chama de reminiscência. Em outras palavras, é quando saímos do mundo dos sentidos para o mundo das ideias que caminhamos para o conhecimento teórico. Mito da caverna. O pensamento de Platão na passagem clássica do mito da caverna. Neste registro da obra de Platão, ele mostra como o ser humano, acostumado a uma determinada condição, se habitua a ela e cria bloqueios para ver o outro lado, mesmo que fosse para encontrar a verdade sobre a luz. Platão acredita que por detrás do nosso mundo, chamado mundo dos sentidos, existe uma realidade abstrata, chamada de mundo das ideias, onde tudo é perfeito e eterno. Nós só podemos chegar a este mundo
onde se encontra o verdadeiro conhecimento por meio da razão. Então ele sempre vai defender a questão da teoria, a questão da razão mesmo.